Testemunho CCB, jovem curou neurofibromatose em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim havia uma sombra que não desaparecia há anos. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e desde os 13 convivia com um diagnóstico que os médicos disseram ser sem cura, neurofibromatose tipo 1. Uma doença genética que faz com que tumores benignos cresçam pelos nervos do corpo, causando dores, deformações e, em muitos casos, complicações graves. Os médicos me explicaram que aqueles nódulos que apareciam na minha pele, aqueles carocinhos duros e doloridos espalhados pelo corpo, eram apenas o começo. Com o tempo poderiam surgir tumores maiores, pressões em nervos, problemas de visão, audição e até dificuldade para andar. Eu ouvia tudo aquilo com um nó na garganta, mas guardava dentro de mim uma esperança que não vinha dos hospitais. Minha família sempre foi fiel à Congregação Cristã no Brasil. Desde pequeno minha mãe me levava às reuniões, e eu cresci ouvindo os hinos, as orações e os testemunhos de irmãos que eram curados por Deus. Mas quando os primeiros sinais da doença apareceram, confesso que comecei a questionar. Por que comigo? Por que uma coisa que não tinha cura? Por que Deus permitia aquilo? Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, sempre me dizia: filho, Deus tem um propósito. Não é para o mal, é para a glória dele. Só precisamos confiar. Eu queria acreditar, mas as dores e as marcas no corpo falavam mais alto. Os anos foram passando, e a doença foi piorando. Os nódulos aumentavam, alguns doíam tanto que eu não conseguia encostar a roupa no corpo. Cheguei a ter um tumor grande nas costas, próximo à coluna, que me impedia de dormir deitado. Os médicos falavam em cirurgia, mas avisavam que novos tumores poderiam surgir, e que não havia garantia de melhora. Minha autoestima foi se destruindo. Eu evitava sair de casa, não queria que as pessoas olhassem para mim com pena ou nojo. Na igreja, tentava me esconder nos fundos, para que os irmãos não percebessem as marcas. Mas Deus vê tudo, até o que tentamos esconder. Um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, cheguei em casa e me joguei no chão do meu quarto, chorando. Não aguentava mais. Senhor, por que o Senhor não me cura? Gritei em voz alta. O Senhor não vê que eu não aguento mais? Que eu não quero viver assim? Foi então que senti uma paz estranha, como se uma mão invisível tivesse tocado meu ombro. Não ouvi uma voz, mas uma certeza entrou no meu coração: confie em mim. Eu estou contigo. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. No domingo seguinte, fui à reunião com um sentimento diferente. Não estava curado, as dores ainda estavam lá, mas algo dentro de mim havia mudado. Durante o culto, quando os irmãos começaram a orar pelos enfermos, senti um impulso de me levantar. Minhas pernas tremiam, mas eu me levantei. Um irmão mais velho, o irmão João, que sempre teve um coração cheio de compaixão, me viu e veio até mim. Irmão Lucas, você quer que oremos por você? Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, o Senhor sabe das dores do nosso irmão. O Senhor conhece cada lágrima que ele já chorou. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor o toque agora. Que a sua mão poderosa cure cada tumor, cada dor, cada marca dessa doença. Que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto ele orava, senti um calor estranho percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por dentro de mim. Minhas mãos começaram a formigar, e uma lágrima escorreu do meu rosto. Não era de dor, era de alívio. Quando o irmão João terminou a oração, ele me olhou nos olhos e disse: Irmão, acredite. Deus ouviu. Ele vai te curar. Eu quis acreditar, mas o medo ainda estava lá. E se não acontecesse nada? E se fosse só emoção? Nos dias seguintes continuei indo às reuniões, mas a doença ainda estava presente. Os tumores não tinham sumido, as dores ainda vinham. Comecei a duvidar novamente. Talvez Deus não quisesse me curar. Talvez fosse assim que eu tivesse que viver. Mas minha mãe, percebendo minha luta, me chamou para conversar. Filho, a fé não é sentir. É confiar, mesmo quando não vemos. Lembra de Abraão? Ele acreditou contra a esperança. Lembra dos leprosos que Jesus curou? Eles foram até ele, mesmo sem saber se seriam limpos. Vamos continuar orando sem desanimar. E foi o que fizemos. Toda noite, antes de dormir, minha mãe e eu nos ajoelhávamos e clamávamos a Deus. Às vezes eu chorava tanto que não conseguia falar, mas ela orava por mim. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que sarou o paralítico, que deu vista ao cego, que ressuscitou os mortos. O Senhor não mudou. Toca no nosso Lucas, Senhor. Livra ele dessa enfermidade. Não por merecimento, mas pela tua misericórdia. Eu repetia aquelas palavras no meu coração, mesmo quando a dúvida queria entrar.
Até que chegou um sábado à noite, uma reunião de oração na igreja. Eu não estava me sentindo bem, as dores estavam fortes, mas algo me levou a ir. Quando cheguei, o irmão que presidia a reunião falou sobre a importância de persistir na oração, de não desanimar, mesmo quando a resposta demora. Depois, ele pediu que os enfermos se levantassem para serem ungidos. Eu me levantei, tremendo. Desta vez não era só um irmão que orava por mim, eram vários. Mãos se estendiam sobre minha cabeça, vozes clamavam a Deus em uníssono. Eu fechei os olhos e comecei a orar em silêncio. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Só não me deixe desistir de ti. De repente, enquanto as orações continuavam, senti algo acontecendo dentro de mim. Era como se uma mão invisível estivesse passando por todo o meu corpo, tocando cada tumor, cada nódulo. Uma dor aguda me atravessou por um segundo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Gritei, não de dor, mas de surpresa. Os irmãos ao meu redor continuaram orando, alguns diziam, glória a Deus. O Senhor está operando. Eu não conseguia me mover, só sentia aquele calor, aquela presença. Quando a oração terminou, abri os olhos. O irmão que estava ao meu lado me olhou e perguntou, Irmão Lucas, você está bem? Eu não sabia o que dizer. Toquei meu rosto, meu pescoço, meus braços. Os nódulos tinham sumido. Simplesmente não estavam mais lá. O tumor grande nas minhas costas, que me incomodava há anos, havia desaparecido. Eu comecei a chorar não de dor, mas de alegria. Eles sumiram. Todos sumiram, gritei. Os irmãos ao meu redor começaram a louvar a Deus, alguns choravam, outros levantavam as mãos. A igreja inteira se encheu de alegria. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado, tocando meu corpo, verificando se não era um sonho. Mas não era. Deus havia me curado. Completamente. Sem cirurgias, sem remédios, sem explicação médica. Só pela sua graça. No domingo de manhã, fui à reunião com o coração transbordando de gratidão. Quando chegou a hora dos testemunhos, me levantei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Ele me curou da neurofibromatose. Ontem à noite, durante a oração, Deus tirou cada tumor do meu corpo. Não sobrou nenhum. Não foi médico, não foi remédio, foi Jesus. Ele é fiel. Ele ouve nossas orações. A igreja inteira se encheu de louvor. Muitos irmãos vieram me abraçar, chorando. Alguns disseram que tinham orado por mim em segredo, sem que eu soubesse. Outros contaram que tinham visto em sonhos que Deus ia me curar. Minha mãe, que estava sentada na frente, não conseguia parar de chorar. Quando cheguei perto dela, ela me abraçou forte e disse, eu sabia, filho. Eu sempre soube que Deus ia te curar. Ele nunca nos abandona. Nos dias seguintes, marquei uma consulta com o mesmo médico que me acompanhava há anos. Quando ele me examinou, ficou boquiaberto. Isso não é possível, ele repetia, olhando para os exames antigos e comparando com meu corpo agora sem nenhum sinal da doença. Não há explicação médica para isso. É um milagre. Eu sorri e disse, é Deus, doutor. Só ele pode fazer isso. O médico, que nunca tinha sido um homem de fé, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para mim e disse, se Deus fez isso por você, ele deve ser grande mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Vejo como ele permitiu que eu passasse por aquela luta não para me destruir, mas para me aproximar dele. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando não entendemos. Aprendi que Deus não se importa com o tamanho do nosso problema, mas com a sinceridade do nosso coração. E acima de tudo, aprendi que ele é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, ele está trabalhando. Agora, toda vez que vejo um irmão passando por uma enfermidade, vou até ele e digo, não desanime. Deus ouve. Ele vai te responder no tempo certo. Porque eu sei o que é sentir dor, sentir medo, sentir que não há saída. Mas também sei o que é sentir a mão de Deus tocando a gente e mudando tudo em um instante. Agradeço a Deus por cada lágrima que chorei, porque elas me levaram a buscar a Ele de verdade. Agradeço por cada dor, porque elas me fizeram depender dele. E agradeço por cada oração dos irmãos, porque foi através delas que Deus operou um milagre na minha vida. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta. Não importa o quão grande seja o seu problema, Deus é maior. Não importa o quão longa seja a espera, Ele tem o tempo certo. E quando Ele agir, ninguém poderá negar que foi dele. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo que Ele fez na minha vida. Amém.